Vamos lá. Outro questionamento. Todos os aprendizes com autista, todos os aprendizes autistas pode aprender a ler? Bem, não, né? A gente tem alguns que não vão aprender a ler, tá bom? Marta, mas isso a gente não pode afirmar. Realmente a gente não pode afirmar isso, mas é importante que a gente fique alerta a isso, tá? Uma coisa é você não depreciar o potencial e a capacidade de um indivíduo. A gente não pode fazer isso, certíssimo. Mas a gente também tem que ter cientificamente a compreensão que pode haver uma impossibilidade, tá? E aí, gente, quando a gente fala em impossibilidade, nós não estamos falando em falta de intervenção ou falta de atendimento, não, acabou, essa criança não vai aprender, não, né, não. É o quê? É mudança de rota, é escolha de procedimentos, é escolha do que eu vou ensinar. O que eu vou ensinar para uma criança que ela não fala e que ela tá com muita dificuldade de aprender a ler e escrever, tá bom? Então não é a gente não vai abandonar essa criança, não, ela não sabe ler, a gente não vai ensinar. Não é isso não, tá bom? É o que eu vou fazer frente a um problema desse. Então, muitas vezes, eu sou questionada por professores o seguinte: olha, o meu aluno, eu faço tarefinha para ele, eu dou 1000 materiais para ele, e ele não aprende, ele não fala, ele não verbaliza, eu não sei mais o que eu vou fazer. Então, é nesse ponto que a gente tem que parar e pensar o seguinte: o que é prioridade para o meu aluno? Quais são as habilidades que eu tenho que ensinar a esse aluno? Será que ele não fala por falta de alguma habilidade? E essa habilidade eu posso ensinar? Então, é isso que a gente tem que se questionar. Então, muitas vezes o professor se desespera, acha que a criança não vai aprender nunca, ou então alguns professores é tão desesperador, né, que são aqueles professores que costumam dizer assim: essa criança caiu de paraquedas na minha sala, que eles acham seriamente que a criança tá brincando com ele. Não, esse menino tá curtindo com a minha cara, não é possível. Então não é isso, gente, a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso e uma fala mais cuidadosa quando a gente vê uma criança com dificuldades de aprendizado. Isso dificuldade no modo geral, né? Tanto deficiente como nos transtornos, como somente mesmo na dificuldade de aprendizado. Então a gente vai aqui também, uma outra lição aqui da Camila Gomes, que ela vai dizer o seguinte, nesse livro que eu mostrei a vocês. Segundo estudos, né, da Camila Gomes, infelizmente não. Pessoas com autismos que falam, né, então os autistas que são verbais apresentam mais chances de aprender a ler do que crianças com autista que não falam. Olha só, gente, apresentam mais chances, tá bom? Então, as crianças que falam apresentam mais chances, têm mais chances de aprender a ler do que crianças que não falam. Mas isso não quer dizer que as crianças que não falam não vão aprender, tá bom? Então a gente tem que ter isso daí. Então, Marta, o que eu vou fazer? Se eu tenho uma criança e eu quero alfabetizar essa criança e essa criança não fala, como que eu vou trabalhar com isso daí? Vamos lá. Essa figurinha 3 aqui representa a criança que fala, tá bom? Então, os aprendizes com autismo que falam têm maior chance de aprender a ler. Por quê? Eles já têm aí um meio de comunicação. Então, eles já pedem, eles já questionam, eles falam, eles têm a capacidade de nomear coisas, da gente trabalhar com mais facilidade aí
o aprendizado dele, a questão do pareamento, a questão das vogais, a gente já tem como pedir que ele repita. Então tem vários caminhos aí que a gente que é facilitado pela fala, tá bom? Então fica muito mais fácil, fica muito mais possível a gente alfabetizar uma criança autista que é verbal. Agora, quando a criança não é verbal, a gente tem outros caminhos de ensino para essa criança. A gente tem outras rotas de ensino para essa criança. A gente tem outros meios, outras metodologias, outras intervenções que a gente tem que lançar mão. Então, aqui, para a criança, essa figura 4 representa a criança que não fala, né? Tem aí um xizinho aí em cima do megafone, representando a criança que não fala. Então, para aprendizes com autistas que não falam, deve-se privilegiar o ensino da comunicação alternativa e aumentativa. Então, antes da gente lançar mão de todo um trabalho de alfabetização para essa criança, de ensino, né, da leitura, a gente tem que melhorar a nossa comunicação com essa criança. E muitas vezes, quando a gente, maioria das vezes, quando a gente tem esse olhar e essa antecipação aí do ensino da comunicação alternativa e aumentativa para a criança, a gente vê que a criança ela melhora o comportamento, ela melhora a interação social, ela melhora o aprendizado. Então, a gente começa a construir nessa criança possibilidades do aprendizado de alfabetização. Então, não é uma impossibilidade 100%. O que a gente precisa, depois eu vou ler uma citação aqui para a gente fechar aqui com chave de ouro. O que a gente precisa é compreender quais são as habilidades que a gente precisa ensinar para aquela criança. O que eu preciso, eu preciso partir da onde? Para que eu chegue lá na frente, lá que é o processo de alfabetização. E muitas vezes os professores querem atropelar isso, e não é assim. A gente tem passinhos de formiguinha para a gente poder chegar onde a gente quer. Então, apesar de dificuldades de habilidades, algumas pessoas não falantes com autismo demonstram grande interesse por palavras escritas. Então, isso também é muito interessante. Às vezes a criança é não verbal, mas ela gosta de ver um livro, ela gosta de ter contato com as letras, ela tem interesse por palavras, ela tem interesse em associar palavras com figuras. Eu atendi um autista severo, em fase ainda de pré, e que ele gostava muito de letra, muito, gente, era uma coisa, ele era não verbal, e assim, é muito difícil a gente falar isso, né, assim, parece que uma coisa que é um achismo, né, mas acontece, na nossa vida acontece, de professor, né, que escola é uma escola. Ele chegava na sala, ele já ia direto. Então, eu comecei a trabalhar com ele o nome dele, né? Aquele processo inicial. Ele foi uma criança que precisou de ensino de muitas habilidades, antes de a gente pensar na alfabetização. E aí, ele chegava na sala, e na escola, ele ia lá para minha sala, ele corria para a estante, isso depois de um tempo que a gente já tinha ensinado o nome dele, ele corria para a estante, pegava as letras do nome dele, colocava em cima da mesa. Ele não sabia ordenar ainda o nome, mas ele já conhecia quais eram as letras do nome dele. Então, ele ia lá, pegava as letras espontaneamente. Ele ia lá, pegava as letras e botava em cima da mesa. A partir dali, a gente começava o nosso trabalho. Então, e ele não era verbal. Então, ele tinha uma comunicação muito dele, a gente entendia muito o que ele queria, o que ele pedia, né? Ele tinha essa comunicação com a gente.
mas ele não era verbal. Então, não ser verbal não quer dizer que a criança não vá se interessar pela leitura, tá bom? E de repente, até que ele já saiba ler, é uma coisa muito, muito cuidadosa da gente falar e da gente não falar também. A gente tem que puxar esse fiozinho aí. Nesses casos, deve-se considerar a possibilidade de ensinar a esses educandos algumas relações entre palavras escritas, figuras do cotidiano, referentes a itens de interesse do aprendiz. Gente, o que eu faço? Quando a gente vai falar de criança não verbal e quando a gente vai montar a rotina dessa criança, vai começar o trabalho com a comunicação alternativa, a gente vai falar, aí durante as nossas lives, nós vamos ter uma live sobre comunicação alternativa. Eu faço, como que eu faço? Eu coloco palavras, eu gosto de fazer toda a rotina, toda ela com palavras, né? Então, se é a rotina tomar café, tá escrito lá, tomar café. Se tiver tomar banho, escrevo tomar banho. Parquinho. Porque a gente já vai mostrando a criança e a criança, ela gosta. O aluno, ele gosta de ter esse contato. Tem muitos que gostam, que a gente vê que ele tem um desenvolvimento nessa aprendizagem aí. Então, é importante que a gente não perca esse olhar também de alfabetizar as crianças não verbais. Mas a gente sabendo também que é um trabalho muito diferenciado, é um trabalho possível, mas que vai ser mais difícil e alguns não vão chegar, não sei se a não ser alfabetizado, mas pelo menos eu vou pedir autorização a uma mãe para trazer um material que eu tenho de uma criança não verbal, tá? Para a gente poder conversar melhor sobre isso daí. Eu vou pedir autorização a ela. Se ela me autorizar, então na aula que a gente falar sobre comunicação alternativa, eu vou trazer um material que é um material lindo de uma criança não verbal. Ele na verdade não é criança mais, ele já é um adolescente. Ele é não verbal e eu sei que ele é alfabetizado. Tá? Então eu vou pedir autorização, se ela me autorizar eu vou trazer esse material para a gente ver. Então, para uma pessoa, aí eu vou falar melhor da minha impressão quanto à questão da alfabetização das crianças não verbais. Para uma pessoa que não fala aprender a identificar algumas palavras escritas em seu cotidiano, pode melhorar muito a compreensão do ambiente, a favorecer a interação social. Então, se eu tenho todo esse organismo preparado, eu compreendo que a criança não é um processo simples e puro da alfabetização para aquela criança, ela precisa muito mais de mim do que só isso, eu vou conseguir alfabetizar essa criança, tá bom? Mas a gente tem que ter todo esse mapeamento do que a gente falou hoje aqui como profissional, para que a gente possa saber qual caminho a gente vai percorrer, tá? Muita qualificação, gente, muita leitura, né? Não é só coisas soltas, não. A gente precisa entender. Por isso que a proposta do canal, gente, é trazer o material estruturado e mostrar a vocês o caminho de usar esse material. Porque não adianta se você não souber o que você está fazendo, se você não tiver o olhar correto sobre aquilo ali. O que eu vou fazer com isso daqui? Qual é a função disso daqui sobre o aprendizado do meu aluno? Tá bom? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso daí.